Olá, muito boa tarde. Eu sou o Max Jaques, chefe de cozinha do Instituto Brasil Agosto. A gente está aqui hoje para fazer uma conversa com a Aline Shermola sobre a culinária da diáspora africana nas Américas, em especial no Brasil. Essa live é uma continuação da série de lives que a gente tem feito aqui toda semana, vocês têm acompanhado, para falar das origens, né, das influências que constituem a cozinha brasileira e que formam esse campo de conhecimento sobre o qual o Instituto se debruça através de suas pesquisas, registros e divulgação da nossa cozinha. Então, vou esperar aqui a Aline entrar para a gente começar essa conversa. Aline, caso você já esteja aqui, me dá um oi para a gente começar esse bate-papo. Deixa eu ver se eu acho a Aline aqui entre nós. Dona Aline. O pessoal tá chegando aqui. Aline, 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 Aline. Para quem está chegando agora, quiser acompanhar a gente vai conversar sobre as origens da cozinha brasileira, em especial hoje falando sobre a cozinha da diáspora africana pelas Américas. Então a Aline, que é a nossa convidada de hoje, é chefe de cozinha, é pesquisadora, se debruça sobre esse termo há mais de 10 anos, então a gente quer ouvir um pouco dela, o que é esse conceito, como que ele se relaciona com a cozinha brasileira, como que ele compõe, na verdade, o arcabouço do que a gente chama hoje de cozinha brasileira. Esperando a Aline aqui conectar para a gente começar essa conversa. Enquanto ela não vem, acho que vamos retornando aqui, falar um pouquinho da história do Instituto, né? O Instituto Brasil Agosto é esse instituto de pesquisa que pesquisa a cozinha brasileira. Nós estamos completando agora quase 3 anos de trabalho como instituto e um pouco mais de 10 anos de história como restaurante, que é anterior ao instituto. Então, durante o tempo em que o restaurante existiu, sob o comando da chefe Ana Luísa Trajano, a gente trabalhou de forma muito ampla pesquisas que reverberavam, né, em pratos, preparos, livros, e aí agora tem quase 3 anos que a gente se tornou esse instituto para propagar esse conhecimento. Acabei de ver que a Aline entrou, então irei convidá-la para a gente começar a conversa de hoje. Aline, me aceite. Aguardando, conectando. Aê! Eu tô na posição certa? Não, você tá de ladinho para mim. Acho que você precisa virar. Eu tô na posição errada. Deixa eu me acertar minha posição. É... E aí, Aê! Agora sim, muito boa tarde. boa E tarde, aí, tudo tudo bem? bem? Tudo Estamos certo. vivos, estamos vivos, logo estamos bem, né? Né? Em tempos como esse, é bastante coisa. E aí, seu Exato, dia foi de cozinha hoje? foi misto. Foi Meus dias misto? sempre são mistos, né? E aí eu tenho Aham. entrega depois da live. Eu tô arrumando aqui porque eu tinha posicionado de outra forma. Depois Tá. da live eu tenho entregas e quando eu fui avisada pelo meu esposo que o pneu do carro estava furado. Eita! Aí eu fui resolver essa treta do pneu do carro, né? E eis-me aqui. Aham. Bom, Aline, vamos começar pelo começo. Conta pra gente quem que é a Aline Shermola. Eu tava aqui apresentando meio encabulado, que você sabe como é, né? Esse novo normal que faz a gente ficar falando por um telefone parado na nossa frente. A gente tenta aqui meio que se virar numa corda bamba enquanto o convidado não chega. Me conta pra quem tá assistindo aí, quem é a Aline Shermola, qual a tua história, qual a tua trajetória, pra gente começar essa conversa. Tá, Max, você tá bem? Tô acelerado, você tá vendo, né? Eu
também já tô meio cabreira já, né, com lives. E aí você tem seu café, eu tenho aqui meu suco. Então vamos, para começar a nossa live, um brinde. Um né? brinde. Show. É verdade, tem que beber, né? A gente que fala pouco... Acho que a Aline travou, gente. A Aline travou para mim. Será que eu travei para a Aline? Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui no paralelo. Aline, você travou. Peraí. Ah, tem um novo convite aqui. Aí, tô chamando a Aline novamente. Voltei. Voltou. Não foi você, fui eu. Voltou. Eu tô adaptando, assim, tô com tripé, mas eu tô acostumada bastante com zoom, né? E aí eu tiro ele na vertical, enfim. Na vertical. Deu tudo certo aqui, agora vamos lá. Então, um brinde à nossa live, eu tô muito feliz. Eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, Max. Muito obrigado. Gosto muito mesmo da sua pessoa, do seu trabalho. Eu acho que a gente carece de mais pessoas assim comprometidas, né, com a pesquisa, comprometidas com esse serviço gastronômico. E eu percebo que você tem todo esse comprometimento, esse respeito com a nossa profissão. Então, muito obrigado. Trabalho. E para me apresentar, eu sou a Aline Schermola, né? Na verdade, eu sou a Aline Araújo, conhecida como Aline Schermola, porque a partir do momento que eu lancei o meu empreendimento, começou a fazer sucesso, as pessoas começaram a chamar Aline da Schermola, e eu acabei aderindo o nome da Schermola. O que é a Schermola? Schermola é um molho, uma espécie de pesto, parecido uma marinada, que a gente utiliza para temperar os alimentos. É um molho bastante consumido no norte da África. Então, no Egito, Marrocos, são países que consomem e comem com praticamente tudo, né? Come com legumes, come com pão, come com carnes brancas, vermelhas. Eu, particularmente, gosto muito de chermoula com quiabo e abobrinha. Nos vegetais é o que eu mais gosto. E em carnes eu gosto muito de chermoula no frango. Acho que é uma combinação perfeita. Tem clientes que comem até com feijoada. Aí gosto, cada um tem o seu. Utiliza o produto da forma como... Né? Mais importante para mim é que utilizem o produto, acabe e compre mais. Não é? Eu comecei a trabalhar com gastronomia aos 16 anos, né, na área da alimentação. Eu tô com 36 hoje. Então, tem um tempinho aí que eu já estou trabalhando com tudo isso. E aos 23 anos eu entrei na faculdade de gastronomia, eu fiz a Embi Morumbi, e aí comecei a estudar e fazer pesquisas. Nesse momento que eu entrei para a universidade, eu percebi que toda a nossa grade não contemplava nada que remetesse à África. E isso me incomodou bastante. Porque Desculpa te interromper, nem naquela grade de culinária internacional, né? A culinária internacional, ela não passa pela África, né? Não. Tá. E começou a me incomodar bastante. E aí eu já chamei o meu professor de história, que era o Ricardo Maranhão, que faleceu há um tempo atrás. Maravilhoso, e dava muita atenção. E ele me deu alguns nortes de quem procurar para fazer pesquisas e quais materiais iniciais que eu poderia começar uma pesquisa sobre essa culinária. Eu, por ser baiana, eu sempre fui levada e influenciada bastante pelo dendê. Sim. Então, meu primeiro foco de pesquisa foi o azeite de dendê. Falei, não, vou estudar o dendê porque eu preciso saber dessa origem, eu preciso saber como tudo isso chegou aqui, como que se deu, porque tá tudo isso que eu ouço está muito estranho, tudo isso que eu pesquiso está muito estranho. E aí ele me deu um norte para onde seguir, eu comecei a fazer as pesquisas junto com um professor da USP, é um professor da antropologia, e aí comecei a desenvolver algumas pesquisas, assim, mas tudo muito pessoal, né? Ele me orientava, mas eu não tinha um projeto de pesquisa, eu nunca consegui um professor que se dispusesse
a fazer uma pesquisa comigo. Tentei de várias formas, mas até hoje eu nunca consegui nenhum. O que eu consegui chegar mais próximo disso foi o Carlos Alberto Doria, que embora eu tenha todas as críticas a ele é um grande pesquisador, e ele foi a pessoa que até hoje me deu, me pegou pelo braço e falou, não, vamos juntos, porque eu vou te indicar mais ou menos qual é o caminho que você pode seguir para chegar nisso que você está querendo. Então, a maior referência que eu tenho de orientação para pesquisa nessa área vem da parte dele. Embora eu tenha devorado a obra dele e hoje eu faço várias críticas às obras dele, porque eu acho que também é o nosso papel. Porque é assim que o conhecimento se constrói, né? Exato. É na tese, na tese e na antítese, né? Exato. Não é só, gostei, aí é lindo, maravilhoso, é tudo bom. Não, a gente absorve e também digere e depois a gente... Para dar os próximos passos. A gente vomita e quando sai isso da gente, já sai já transformado pelo nosso corpo. Então, na área da pesquisa, eu sempre acabei exercendo uma pesquisa, digamos, autodidata, né? Sim. Sempre buscando formas, buscando fontes. Então, eu vou fazer um estudo sobre os povos africanos. Primeira coisa que eu faço é ir nas referências bibliográficas e a partir dali eu dou um apanhado geral e aí, ao invés de estudar só aquela obra, eu estudo a bibliografia do cara também. E aí eu vou me alimentando cada vez mais profundamente com os conteúdos. E aí, sempre trabalhando no mercado de trabalho, trabalhei em Buffet Charlotte, trabalhei no Bourbon Street, trabalhei no Rosa Rosaro, Bar Brahma, sempre trabalhando, estudando, pesquisando, questionando. E eu sempre fui uma pessoa encrenqueira nesse sentido da discussão, provocativa, né? Então, você confusenta. Você fala um negócio assim, eu falo, como assim? Por que você está falando isso, né? E aí chamava para o debate, chamava para discussão, sempre causando polêmicas, porque nós causamos polêmicas, né, Marcos? Né? E quando chegou o momento que a maternidade aconteceu na minha vida, e aí eu pensei assim, agora eu não posso trabalhar dia e noite, porque eu trabalhava num serviço CLT, 44 horas semanais, e trabalhava numa faculdade, onde eu era professora de gastronomia, e saía de casa às 5 horas da manhã, chegava voltava às meia-noite. E eu falei, agora eu não posso me dar o luxo de terceirizar a educação da minha cria, não é isso que eu quero para minha vida. Então eu vou ter que mudar alguns detalhes. Num primeiro momento, eu deixei o trabalho que ocupava a maior parte do dia e fiquei só com a faculdade. Mas eu percebi várias barreiras. Eu parecia uma vaca para ter leite quando meu filho nasceu. Para você ter noção, teve semanas de eu doar 7 litros de leite, além de alimentar a criança, né? Então eu tinha uma produção de leite muito intensa. E aí, durante as aulas, eu tinha que parar 3, 4 vezes para tirar leite, senão molhava toda a minha doma. E é uma situação constrangedora. Isso começou a incomodar os alunos que não tinham uma compreensão, né, sobre a situação. Eu comecei a ser chamada várias vezes na coordenação, e teve uma hora que eu cansei, eu falei, vamos fazer assim. Quando encerrar o semestre, eu vou embora e vocês ficam da forma como vocês querem ficar, porque eu não vou parar de amamentar meu filho por causa do trabalho, porque o mais importante é a saúde do filho. E aí eu comecei... Quer dizer, o tanto de obstáculo que precisa superar, né? Então, já não basta a distância que você mora do centro, que isso já tem várias implicações na tua vida, ainda vem os trabalhos colocando vários percalços. E assim, essa questão da maternidade, o retorno da mulher para o mercado de trabalho, é bastante triste, né, nessa sociedade capitalista que a gente vive, porque a mulher tem que voltar e meio que tem que ter uma ruptura dela com a prole. Não, você fica, vai ficar na escola, vai ficar com o terceiro, e eu tenho que voltar porque eu preciso trabalhar. Eu sou uma máquina, né? Então eu tenho que produzir, eu tenho que produzir a todo momento, e eu não vou me importar muito com você. Isso é muito traumatizante, né? Hoje eu falo dessa forma, assim, com tranquilidade, mas foi um longo processo para eu superar tudo isso. Enfim. E aí saí dessa instituição e falei, não, eu faço o evento de vez em quando, o evento para mim é um bico, mas eu sei que se eu me dedicar a isso, assim como eu me dediquei a outros trabalhos na minha profissão, vai dar muito certo. E aí foi quando eu comecei a
a projetar o que é a Xermola hoje, né? Continuei fazendo uns eventos aqui e ali, mas já projetando o futuro. Não tinha capital, não tinha como investir, tinha a cara e a coragem de trabalhar. Então, acionei os amigos. Eu tenho bastante contatos de amigos que são produtores culturais. Acionei esses contatos e falei, vamos lá. Olha, agora eu vou trabalhar com eventos. Aí consegui um subsídio da prefeitura, onde eu comecei o projeto da Xepa. Inicialmente, o projeto da Xepa era o quê? Eu consegui um subsídio da prefeitura pela ADESAMPA, onde a gente idealizou a criação de um portal com receitas, onde a gente linkava as pessoas com outras pessoas que poderiam fazer doações de alimentos, feirantes, comerciantes, e oferecia oficinas de aproveitamento integral de alimentos. Então, foi um período de 8 meses, onde a gente emergiu nesse universo, né, do aproveitamento integral dos alimentos, trocando conhecimento com os participantes. Nós formamos uma turma de 15 pessoas e agora, isso foi em 2017. Agora, em 2020, o meu objetivo era dar continuidade no projeto. Aí fizemos a primeira reunião e veio a pandemia e acabou levando tudo para um outro rumo. E deixou tudo em stand-by. Oi? E deixou tudo em stand-by. E antes só para a gente entrar a pensar aqui no próximo assunto, antes da faculdade de gastronomia, você estudou história, não foi? Antes da faculdade de gastronomia, eu fiz história na USP por 3 anos. Uhum. E aí, no terceiro ano, eu percebi que na pesquisa, que era o que meu objetivo era me tornar acadêmica. Na pesquisa, eu não tinha oportunidade, porque as bolsas eram dadas para as menininhas brancas que falavam alemão, falava 5 idiomas, enquanto eu estava patinando no espanhol e começando no inglês. Eu tinha inglês de vestibular, né? O que eu tinha era aquele necessário para passar no vestibular. No espanhol eu ia treinando, tinha feito curso, mas estava treinando e tal. Eu falei, então, os professores não davam muita atenção quando eu ia conversar com eles sobre pesquisa. A realidade era essa. E aí, no terceiro ano, a minha ficha caiu. Eu falei, eu gosto muito da história, mas eu percebo que o que eu quero com história... Eu vou acabar sendo professora de ensino médio. Não era o que eu queria. Então, eu vou buscar uma outra alternativa agora que eu sou novinha, né? Porque eu tinha 23 anos, né? Foi quando o governo do Lula tinha iniciado o projeto Universidade para Todos. E aí eu tinha feito o Enem, porque eu fazia o Enem desde os 18 anos. E aí eu falei, quer saber, eu vou ver se a minha nota do Enem foi boa, se eu consigo uma particular boa. E aí foi quando eu passei no vestibular da IMB Morumbi e fui bolsista, né? Então a gente percebe assim que é um movimento difícil, né? Sempre várias barreiras, o desinteresse das pessoas, e a gente vai ali lutando e sobrevivendo na selva. E aí, esse percurso do curso de História, depois essa entrada na Faculdade de Gastronomia, e aí tem algo que eu, obviamente, preciso perguntar nessa conversa, que é algo que para mim, vem muito de você, né? Eu acho que eu escuto esse termo pelas primeiras vezes a partir de ti. Eu acho que é um tema que você trabalha de forma muito contundente, que é a ideia da culinária da diáspora africana nas Américas, né? Queria que você me falasse um pouquinho disso, porque, assim, ao longo de todo o meu percurso como pesquisador, como cozinheiro mesmo, a gente fala das influências africanas, a gente fala da cozinha do escravo, da cozinha dos escravos, e aí eu entendo que essa culinária da diáspora africana tem uma outra ênfase, né? Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Ao longo desses estudos sobre a negritude, né? Sobre a vida do negro no Brasil, e não só no Brasil, mas no contexto internacional também, que isso vem desde a época da faculdade de História, eu venho me questionando assim, que a gente não tem visibilidade, nós não temos reconhecimento da sociedade quanto povo, né? E a gente tem uma participação muito grande em toda a formação de tudo que a gente conhece hoje. Né? Tudo que a gente tem como sociedade,
o negro tem participação, mas não tem o reconhecimento. Quando a gente lê, quando a gente assiste televisão, nunca falam da gente. Isso sempre me causou muito incômodo. E quando eu comecei a estudar a culinária, a partir dessa negritude, a partir dessa ancestralidade, o que esses povos que foram capturados na África pelos europeus e trazidos para o Brasil e escravizados, o quanto eles contribuíram. E eu percebi que nenhum livro é difícil a gente encontrar. Até no Câmara Cascudo a gente encontra, mas numa versão onde, quando a gente tem um pouco mais de informação sobre o que é o racismo, a gente vê o racismo ali escancarado, né? É o capítulo que ele menos se debruça, né? Esse é um dado claro, assim. A obra do Câmara Cascudo é referência para todos nós e tá aqui, ao alcance da minha mão. Mas é o que menos fala, né? E ele ainda fala, porque depois a gente ainda pega uma informação da culinária brasileira que fala para negar o tempo todo, que aí é pior ainda, no momento dessa atualidade que a gente vive, enfim. É uma porcaria atrás da outra que vão fazendo, sabe? E aí, o que acontece? Eu sempre percebendo que eles não falam da gente, não falam sobre a nossa participação, isso foi me incentivando ainda mais a pesquisar sobre essa história. E aí eu fui fazendo várias descobertas. Por exemplo, a gente lê muito quando a gente faz uma pesquisa breve assim na internet. Por exemplo, a origem do dendê, né? Como que o dendê é trazido para o Brasil. Aí lá fala assim, um monte de sites, fala assim, que os escravos trouxeram o dendê para o Brasil porque era um alimento de consumo deles. E aí, ler isso naquela época, eu com 23 anos, já me incomodava muito, porque eu falava assim, como que uma pessoa na condição de escrava, a gente sabendo detalhes de toda a escravidão, detalhes de todo o transporte no navio negreiro, como que uma pessoa conseguiu trazer algo consigo e disseminar, né? Enfim, para isso se tornar um hábito alimentar. É impossível, não foi dessa forma. Então, qual é a forma que esse alimento, que esse óleo chegou aqui no Brasil? E aí, a partir de todas essas pesquisas, eu fui percebendo que tinha muito da nossa culinária hoje, tem esse viés, tem essa mão africana que trabalhou essa comida de alguma forma, que influenciou essa comida de uma forma. E aí, ao longo da minha formação e também o desenvolvimento da Chermoula, eu fui moldando isso num conceito diaspórico. Porque no começo, eu não tinha essa leitura, Max. Eu não vou falar para você assim, desde sempre eu queria... Acordei iluminada e eu sempre soube. Aqui não tem hipocrisia. Foi uma construção a partir de pesquisas, a partir de ouvir o outro, porque é muito importante também a gente conseguir ouvir o outro, porque ao ouvir o outro a gente também começa a se conhecer e se perceber melhor. E aí eu tive contato com o trabalho da Angélica Moreira. Eu recebi um convite para mediar uma roda de diálogos no SESC, onde a Angélica Moreira ela fazia uma fala. E aí eu bebi muito da água da Angélica Moreira. E quando a gente fala de visibilidade, tá nisso também. A gente falar nos que vieram antes de nós, que nos influenciaram. Então, eu tenho a Angélica Moreira como uma grande influência para mim. Porque a partir do conceito dela de comida da diáspora no AG1 da diáspora, foi que eu fiz uma revisão de todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa. E aí eu falei, não, isso que eu trabalho é uma culinária diaspórica, mas não é uma culinária diaspórica africana só. É uma culinária diaspórica africana, mas pelas Américas, porque eu sempre trabalhei com jambalaya, eu sempre trabalhei com gambo, eu sempre trabalhei com pratos de outras localidades, mas que tiveram essa influência também do povo negro. Aí eu tive contato também com um livro que chama AG1 Sabor das Deusas, que é da Priscila Novaes. Da Priscila. E lá ela que participou do fórum, que esteve na mesa do Fórum Brasil Agosto com você no ano passado, que foi quando a gente se conheceu, né? Eu conheci o livro da Priscila em 2017, foi no momento que toda a construção da Chermoula estava se fazendo. E aí, no primeiro capítulo, que são as herdeiras de ganho, eu tive um impacto. Porque eu falei assim, poxa vida, eu fico até arrepiada. Poxa vida, eu sou uma herdeira de ganho. Porque tudo que as herdeiras de ganho fizeram outrora, eu reproduzo hoje no meu trabalho. E isso explica para as pessoas o que são as herdeiras de ganho, né? O que eram as ganhadeiras.
As ganhadeiras eram aquelas mulheres que trabalhavam, elas poderiam ser escravas ou poderiam ser alforriadas, mas elas Uhum. trabalhavam vendendo nos seus tabuleiros nas ruas de Salvador, de Recife, lá no Nordeste. E aí, com esse dinheiro, com essa venda, com esse comércio que elas faziam, muitas vezes ela comprava a alforria sua e muitas vezes até dos seus familiares. E aí foi a partir daí que surgiram as baianas vendedoras de acarajé, e também surgiram pessoas como eu, que são mulheres afrodescendentes, mas que fazem a sua comida para ofertar aos outros e com esse dinheiro seguem, né? Reproduzem a vida. Isso de uma Então, só para as maneira pessoas entenderem, você sabe que é um ponto que para mim é muito relevante, né? A venda de comida de rua no Brasil, durante muito tempo, principalmente em cidades como Salvador, Recife, também aqui em São Paulo, ela era feita por mulheres escravizadas ou alforriadas, mas originariamente escravizadas. Elas iam para a rua, vendiam os seus tabuleiros ou as suas gamelas, né? Então, o que hoje a gente entende como o tabuleiro da baiana, na verdade, é uma atualização dessas mulheres escravizadas que iam para a rua, vendiam esse alimento com a condição de que elas ficariam com um pequeno percentual dessa venda. Então, vamos supor que 90% fica para o dono do escravo e 10% fica para essas mulheres. Essas mulheres, com esse dinheiro, sustentaram muito do que a gente entende hoje como cultura culinária brasileira e como também cultura religiosa e do sincretismo. Então, era com esse dinheiro que era se comprado alforrias, que eram sustentados terrenos de culto, e até a luta anti-escravagista, né? Exato. E aí, quando eu tive esse contato com todo esse conteúdo, de uma forma bastante sensível, porque a Priscila, ela escreve de uma maneira muito sensível, né? E aquilo me tocou de uma forma muito profunda. E aí a ficha caiu. Eu falei, putz grila, né? Eu sou uma herdeira de ganho. E isso para mim significa muito, muito, porque eu tenho uma responsabilidade, né? E eu não posso deixar esse legado parar por aqui. Eu tenho que levar tudo isso adiante. E aí, Max, eu acho que esse foi o ponto central, assim, que rompeu. Porque até então eu trabalhava com meu esposo me ajudava, a gente dividia, a gente meio que tinha uma sociedade. E aí eu falei, não, a partir de agora, Felipe, eu quero ir sozinha, porque eu tenho condições de ir sozinha e chegar onde eu quero ir. E a gente tinha alguns desentendimentos por causa do trabalho. Eu falei, não, e a minha prioridade é você como esposa. Eu te amo como esposa. Para os negócios, eu vou seguir o meu caminho. E aí meti as caras, peguei a minha última parcela da licença maternidade e mandei fazer minha logomarca, mandei um profissional fazer, expliquei para ele tudo que eu entendia dessa construção do meu trabalho, tudo que eu queria que tivesse na logo. E aí ele criou a logo da Shermola Cultura Culinária, né? Uhum. Eu já tinha feito uma pesquisa, decidido o nome e todo o conceito que eu trabalharia com essa marca. E comecei a desenvolver produtos. Então, eu desenvolvi os azeites aromatizados no primeiro momento. É aromatizado no método a frio, com técnica de A frio. perfumaria. E eu comercializo ele hoje assim. E aí tem vários aromas. Esse é o de manjericão, mas tem outros. E aí continuei fazendo eventos e sempre levando os produtos. Os eventos eu faço personalizados. Os cardápios são personalizados, visando atender o paladar do público. Mas eu sempre insiro os meus pratos nesses eventos. E em 2019 acabou sendo um boom, porque eu sempre inseria os meus pratos e acabou que os meus pratos acabavam sendo os mais saborosos, que o pessoal mais gostava, o que fazia mais sucesso. E as pessoas começaram a contratar o meu menu. Uhum. E aí, em 2019, eu consegui um destaque, bastante contratação. Vocês me chamaram para fala no evento do Instituto. E para mim também foi bastante importante estar naquele momento, porque aí eu fiz uma parceria com a Dandara Batista, do Afro Gourmet, no Rio de Janeiro. Aí fui para o Rio de Janeiro, levei meu trabalho para o Rio, o pessoal gostou. Em outubro eu retornei e o trabalho foi criando uma dimensão macro. E aí, para 2020, eu já tinha uma expectativa assim, nossa, vai ser
daquele jeito. Aí veio a pandemia e a gente está aprendendo a trabalhar na pandemia, levando como as condições permitem. Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá aí, completou a primeira metade dessa conversa. Acho que tem 2 pontos que são bem importantes da gente pontuar aqui para falar um pouco da origem da cozinha brasileira e do como do como a gente muitas vezes assiste de forma muito romântica, né, as narrativas sobre a nossa cozinha, e isso dificulta muito com que a gente faça com que a cozinha se desenvolva, porque a gente precisa partir sempre de uma lógica, de onde eu vejo pelo menos, de uma lógica muito materialista, né, olhar a realidade do jeito que ela é para a gente conseguir intervir sobre ela. Numa das conversas que eu assisti tuas recentemente, bem no comecinho dessa pandemia, acho que teve um momento muito icônico e que eu ouço uma pessoa falar assim: ah, mas não existe... Não, vou usar as mesmas palavras. Pois é, né? Mas existe pouco chefe preto, chefe negro no Brasil, né? Me fala um pouco sobre isso, assim, porque a gente sabe que a mão de obra da cozinha brasileira, desde da colonização, desde de forma muito precoce da colonização, a mão de obra é negra, né, nas nossas cozinhas e até hoje continua sendo majoritariamente. O que acontece que a gente vivencia essa invisibilização? Eu tenho um olhar bastante crítico para isso também, porque por muito tempo eu fui a neguinha da cozinha. As pessoas me chamavam de neguinha, né? E eu acabava aceitando porque eu tinha que sobreviver em meio àquela selva, né? A gente sabe que o ambiente de cozinha é um ambiente bruto, é um ambiente masculino, né? Masculinizado, né? Então a gente percebe o que eles fazem? Eles colocam as mulheres para louça, para salada, são sempre mulheres pretas que estão ali, e os homens, independente de brancos ou pretos, são os cozinheiros, e os brancos, principalmente, são os chefes. Então eu era neguinha da cozinha, sempre fui tratada dessa forma. E sempre me colocando, sempre me colocando. Eu acho que tem uma questão, assim, a gente invisibiliza a pessoa negra, invisibiliza mais ainda quando é um profissional de cozinha. Por quê? Quando dos bastidores nós estamos lá, você vai nos hotéis, você vai nos restaurantes, você olha a brigada, majoritariamente são pessoas negras na cozinha, afrodescendentes. Você vê que são pessoas afrodescendentes ali, né? Pelo próprio fenótipo. Mas quando é para falar com o cliente, quando é para alcançar um cargo de destaque, quando é para mostrar isso na revista, eles tiram a gente de campo e mostram pessoas brancas. Por exemplo, eu já ouvi vários relatos de mulheres que são cozinheiras e negras que falam que chefes famosos, os pratos dos chefes famosos dos eventos, não são eles que fazem, são essas mulheres negras que são cozinheiras boas, reconhecidas, eles levam elas para cozinhar e na hora de tirar foto, na hora de mostrar o prato para o cliente, ele vai lá e entrega o prato para o cliente. E é uma tentativa, isso é um racismo escancarado e é uma tentativa muito grande de massacrar o nosso povo. Ó, vocês só servem para isso, vocês só servem para o serviço braçal, para o serviço pesado. A gente não vai mostrar vocês na revista porque a gente não quer que vocês sejam vistos, né? Daí surge um movimento recente em que chefes de cozinha que têm essa leitura, né, que querem também seu espaço, querem visibilidade, se reúnem e formam o Ile.Kitchen, que é um grupo de profissionais de gastronomia pretos que estão buscando visibilidade, estão mostrando o seu valor, mostrando para que nós viemos, né, para mudar, fazer uma ruptura nesse padrão que está estabelecido. As revistas não mostram a gente na capa. As revistas só mostram a gente nos bastidores. Eu posso estar numa matéria, como eu saí na revista Cláudia em novembro de 2019, mas eu não estou na capa. Eu estou dentro da revista, no bastidor da revista, mas eu não sou e tem detalhe aí ainda, né? Eu acho que uma coisa que o Ile Kitchen me fez pensar de forma muito contundente foi que, assim, é óbvio, eu sempre vou ter o olhar para o cozinheiro, para o chefe de cozinha, mas além disso, em todas as áreas do serviço de alimentação e bebidas, a gente tem profissionais negros de extrema competência. Então, tem sommelier, tem chefe de salão,
tem barista, né? Tem mixologista, e a gente, né, tem uma extrema dificuldade em lembrar desses nomes, em associar esses nomes, né? É, eu ia te fazer uma pergunta a respeito dos ingredientes típicos da tua cozinha, assim, porque. Mas antes disso, deixa eu pontuar uma outra coisa. Numa outra conversa, acho que esse debate você traz de forma muito interessante também, porque quando a gente pensa hoje das cozinheiras negras, das cozinheiras pretas, das chefes de cozinha negras e pretas no Brasil, a gente sempre acha que essa mulher vai fazer um acarajé para vender, né? Então a gente fataliza, né? A gente define que as negras elas só podem vender acarajé com cheirinho de dendê. Ela não pode fazer nhoque, ela não pode fazer alta gastronomia, ela não se supõe isso. Então, eu tenho essa impressão, né? E estou te perguntando se é isso mesmo que você vê, né? Quer dizer, parece que a Aline, então, ela só vai ter autoridade para falar dessa coisa do que se estereotipou como lugar de fala, né? Ela não tem autoridade para falar de outras coisas. E o teu percurso profissional é super da cozinha clássica, né? Eu até fiz uma publicação recente falando isso, né? Que eu bebi da água das técnicas culinárias europeias. Eu trabalhei durante um longo período com essas técnicas, com essa cozinha espanhola, com essa cozinha francesa. E mais recentemente que eu mas parece assim que ou você só faz diáspora ou você não faz nada. E não. Uhum. Eu valorizo muito as técnicas culinárias que eu aprendi desde cedo, porque foi a partir de todo esse contato com a culinária europeia que eu sou quem eu sou hoje, que eu me tornei quem eu sou. Mas Acho que você está travando para mim, Aline. Oi? Tá melhor? Agora voltou. Agora voltou. Eu, particularmente, não sofri com essa imposição do exigir, né? Que faça com um acarajé, faça uma comida típica da Bahia, faça uma comida de preto. Porque eu sou baiana. Eu sou uma baiana que fui criada em São Paulo. Então, eu fico... o tempo todo eu fico anunciando que eu sou baiana, porque eu não tenho sotaque de baiana. Então, as pessoas não... Se eu não falar que eu sou baiana, as pessoas não vão saber. Então, eu fico Claro. o tempo todo falando que eu sou baiana, eu sou baiana, eu sou baiana. Logo, a questão do acarajé, para mim, é muito bem resolvida. Porque até me representa. Mas, durante um período, eu não trabalhava. Já tinha xermola, mas eu não trabalhava com acarajé. Daí eu chegava num local, me apresentava. Ah, ela é chefe de cozinha, ela tem uma empresa assim, essa. Você faz acarajé? Não, eu não faço. Ah. Aí você via a cara, sabe, broxante da pessoa. Ela não faz acarajé. E aí eu comecei a perceber que acarajé era vendável. As pessoas esperavam que eu vendesse acarajé. E eu tenho a xermola também, que é para ganhar dinheiro. Eu falei, então eu vou começar a vender, porque as pessoas querem comprar. E foi o momento em que deu a virada de chave no sentido financeiro para a empresa, sabe? Porque aí eu comecei a fazer acarajé em tudo quanto era lugar, e encomenda de acarajé o tempo todo, e eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro e consegui investir um pouco mais. Mas amigas minhas que são cozinheiras, são chefes de cozinha e são pretas, se sentem muito incomodadas com essa questão, porque elas falam que em todos os ambientes que elas chegam para fala, principalmente, logo de cara já é colocado. Você trouxe acarajé? Você faz acarajé? E são pessoas que trabalham com a cozinha afrofuturista, são pessoas que trabalham com comida francesa, trabalham com uma outra culinária que não tem um acarajé. E lhes é cobrado essa questão dessa cozinha que é emblemática a partir de uma construção visando o turismo, né, no nosso país. Fizeram toda essa construção e traz essa representatividade para a gente. E isso incomoda bastante, porque eu sou útil quando a minha imagem, agregada a um valor que o outro, normalmente o outro é um branco, né, que o outro atribui, gera dinheiro. Por exemplo, o turismo. Ir para Bahia, ir para Salvador, ir para o Largo em Recife é legal. Por quê?
porque lá vai ter a negra baiana para vender acarajé para você. E isso é péssimo, porque a nossa cultura culinária não é só o acarajé, embora o acarajé esteja incluso na nossa cultura culinária. Aí quando você fala de ingredientes, por exemplo, eu faço questão na minha comida sempre ter cominho, sempre ter o coco, sempre ter o tamarindo. Eu trago milho e falo por que eu trago milho. Eu trago a mandioca, mas eu falo por que eu trago essa mandioca. Eu trabalho com uma variedade de feijões, explicando também o porquê que esses feijões estão ali, sempre trazendo conteúdo para mostrar para as pessoas, olha, rompe o teu preconceito, né? Porque a comida não vai ser ruim porque tem esse ingrediente. Um exemplo que eu vou te dar que está sendo assim, bastante cansativo para esse momento que eu estou vivendo com a chermoula e repetidamente tem acontecido. A minha jambalaya vai cravo. E para que as pessoas saibam, porque como vai cravo, canela, um monte de especiarias, as pessoas provam e ficam, nossa, acho que tem isso, nossa, acho que tem aquilo. E para a pessoa ter certeza de que tem o cravo, eu não tiro o cravo. E aí teve cozinheiras assim, que a gente gosta, que a gente está próxima da gente, falou assim, você já ouviu falar no sachê de pis? Aí eu dei risada. Sim, o que tem no sachê de pis? Não, porque a minha avó, aí vem trazer, né? A minha avó ensinou, desde quando eu era criança, a pegar essas coisas, colocar tudo de um saquinho de pano, cozinhar, mas aí depois você tira o saquinho e a pessoa não vai... Eu falei, então, mas eu deixo o cravo para te provocar. Eu deixo o cravo para incomodar a pessoa que está comendo, porque a comida também tem conteúdo, a comida também é cultura. Quando a pessoa vê, morder o cravo, por que esse cravo está aqui? E por que eu tenho que tirar o cravo, sendo que o cravo vai na comida? Por que criaram Pura convenção, né? Por que criaram essa cultura de esconder os elementos, né? Na cultura dos turcos, né? Dos gregos, eles têm essa mania, né? Essa prática de esconder dentro do alimento para ser uma surpresa. Eu acho que eu toquei nesse assunto do acarajé porque você sabe que você travou aqui pra mim de novo, Aline. Você tá me ouvindo? Tô. Voltou. Toquei nesse assunto do acarajé porque eu acho que ele tem um contraponto aí que é muito interessante, porque enquanto nós, brasileiros, nós associarmos a cozinha negra somente ao acarajé, a gente está perdendo uma oportunidade tremenda de entender com mais complexidade que a herança da diáspora africana, ela está no nosso prato cotidianamente. Não é só quando eu como acarajé naquele cenário de personagem com uma baiana na Bahia ou onde quer que seja. Então, ela está muito mais próxima, né? Essa herança ela é cotidiana, ela está nos nossos pratos cotidianamente, né? Não só no prato típico. Queria que você falasse um pouquinho do jambalaya e dos outros pratos que você desenvolve que são bastante típicos teus. Aí eu acabei explicando para essa pessoa sobre o cravo, o motivo que o cravo está ali, e falei para ela assim, ó, eu escrevi um texto no qual eu falo sobre o cravo e sobre esse preconceito que as pessoas têm com o cravo. As pessoas querem sentir o sabor, mas não querem ver o cravo ali, né? Isso também tem um desdobramento a partir da sociedade. Isso é um desdobramento de coisas que acontecem na sociedade que vem para a cultura alimentar também. Então tem bastante para se falar isso e marquei essa conversa para um pós-pandemia, quando a gente possa sentar. Eu vou te convidar para sentar numa mesa de bar e a gente levar essa discussão, além de tudo isso. Eu tive um contato com jambalaya na faculdade ainda e foi um prato que me marcou bastante, assim, me tocou de uma forma bem intensa, né? Assim como o jambalaya é intenso, ele me tocou dessa forma intensa. Eu fiquei apaixonada. E aí eu decidi que eu queria trabalhar com Cozinha das Américas naquele momento. Aí fui trabalhar no Bourbon Street, que eles têm uma culinária típica de New Orleans. É uma casa que imita os bares de New Orleans. E lá eu reproduzi jambalaya milhares de vezes. E tem uma ligação emocional com esse prato. E aí quando eu criei a chermoula, eu falei, não, o prato da chermoula eu vou sempre falar do jambalaya. Jambalaya é um prato típico de New Orleans, a região de Louisiana, no sul dos Estados Unidos.
Ele é um prato de misturas. E eu sempre ouvi falar que no jambalaya tem uma influência espanhola, que imita a paella, que os espanhóis chegaram naquela região, quiseram produzir uma paella, não tinham açafrão, então usaram os tomates das Américas. E aí o jambalaya tem aquela cor vermelha por causa dos tomates. Influência francesa, porque tem o tomilho e o alho porró, enfim. Mas aí eu me questionei, mas, é uma região onde a população é majoritariamente preta. E por que só falam dos europeus? E aí, quando eu fui investigar mais várias receitas do prato, eu percebi os pretos, percebi os ameríndios, que a gente nunca fala deles, mas eles também estão presentes nessas cozinhas, né? Então, o jambalaya dito, né, original de New Orleans, ele vai carne de peru, que é uma ave que eles consomem lá, e vai carne de jacaré. Jacaré a gente não come aqui, é o crocodilo, na verdade. Vai carne de crocodilo, mas o crocodilo a gente não come aqui. Aí eu fiz algumas substituições. A herança africana eu vejo bastante presente no fato de ser um cozidão. É um cozido, né? E a gente percebe que quando a gente assa uma carne, ela rende bem pouco. Quando a gente cozinha ela rende um montão. Pode ser a mesma quantidade, mas ela vai render bem mais. E a gente sabe que a vida do escravo a vida da pessoa escravizada era uma vida difícil, que eram lidado apenas poucos alimentos, e aí eles faziam aquela caldeirada, aquela misturada de tudo que eles eram oferecidos e comia aquilo que eles preparavam, que era uma comida de misturas. Então, o fato e o que é muito comum na nossa cozinha também, né? O que é muito comum na cozinha brasileira também, né? Exato. Então, é uma comida de mistura, uma comida que é cozida, com vários elementos diferentes, que não necessariamente dentro da nossa cabeça combina. Ah, nossa, isso combina com aquilo, mas na hora tem que combinar porque a gente tem que se alimentar. Misturou tudo, tem as especiarias, tem o cravo, tem a canela. E aí, para mim, é essa leitura que eu faço sobre essa herança da África, né, dos povos africanos na construção do jambalaya. Trabalho com jambalaya, trabalho com gambo, que é um prato primo do jambalaya, da mesma região, mas o gambo, ele não vai o tomate, ele vai o quiabo, que é o elemento mais africano, né? Que é alimento mais africano do que o quiabo, né? Não tem como negar, né? Enfim, vem o quiabo, vem as especiarias também, vem cravo, vem canela. Aí eu trabalho com a cachupa, que é um prato da Costa Rica, né? Bastante comum ali na região das Antilhas. Vários países das Antilhas têm a cachupa como um prato simbólico para si, que também é um prato cozido. Trabalho com a muamba de galinha, que eu faço muamba de frango, porque a gente não tem o hábito de comer a galinha no dia a dia. E a galinha também tem um custo bem mais elevado e um processo de produção também um pouco diferente. Então, a minha muamba é de frango, mas a muamba de galinha é um prato angolano. E é um prato também que vai o milho, a farinha de milho, o frango, o quiabo também. E eu coloco também abóbora para africanizar ainda mais esse prato. E trabalho com ropa vieja. Ropa vieja é um prato também da região das Antilhas. Tem vários países que têm ropa vieja, mas o mais simbólico é Cuba. É como se fosse um baião de dois feito com arroz e feijão preto, acompanhado do que seria, para a gente entender, uma carne louca feita de carne seca. Então, é uma carne seca desfiada, temperada, com bastante pimentão, cebola, e também acompanha a banana da terra. Que no meu caso, eu coloco ela frita, né? Frito ela e faço a mão. Mas pode ser cozida, pode ser chips, a pessoa também pode utilizar a criatividade. Os pratos que eu escolhi para trabalhar esse ano foram esses, também para mostrar essa questão da diáspora africana num viés diferenciado. Porque a comida africana não é só acarajé, a comida com essa influência, existem outras comidas. São pratos que trazem muitos elementos que a gente já conhece no nosso dia a dia, feijão preto, milho, o frango, a carne seca. Então é mais fácil das pessoas, num primeiro momento, aceitarem e provar. E aí depois que prova e gosta, aí o negócio vai que vai, né? Aí eu escolhi esses pratos como pratos que representam uma parte da América e pratos que têm ingredientes que estão no nosso dia a dia. E aí as pessoas gostam bastante. E além deles, a chermoula, né? Que é esse batidinho, esse temperinho batido
que você faz, né? A O que chermoula leva? é feita de coentro, salsa fresca e especiarias. E aí a gente bate tudo e vira esse líquido maravilhoso que E dá ele é vida. um molho de finalização ou ele é um molho de preparo? Ou ele é Ele é um molho versátil, Max. E é por Tá. isso que eu gosto dele. Porque ele vai bem para você marinar e depois fazer a cocção. Ele vai bem se você quiser colocar na salada e comer a salada, ele vai ser o seu molho pesto da salada, digamos, né? Uhum. Ele vai bem na feijoada, por exemplo, Érica Hilton, que é uma vereadora aqui de São Paulo. Ela adora chermoula e ela só come feijoada com chermoula. Acaba, ela fala, Aline, traz porque eu preciso. E aí a pessoa vai comer da forma como é algo novo, as pessoas não conhecem. Então, normalmente eu apresento para a pessoa num pão ou com abobrinha, para a pessoa entender o que é aquele sabor. E aí, depois que a pessoa entendeu, eu falo, agora, filho, é teu, faça dele o que você quiser. Quer Então, dizer, eu você acho que coloca numa base. a cozinha, eu Pode acho que falar. tem que ser isso. A gente tem que ter o poder de arriscar e modificar. E usar como... eu tenho meu frango, eu vou usar o frango como eu quiser, né? E aí eu levo o molho chermoula, o que eu quero é que as pessoas conheçam mais essa cultura culinária da África e diaspórica também. Então eu não vou ficar criando padrões. Olha, só pode usar assim, só pode usar assado. Não, filha, ó, conheça e coma. Gostou? Espalha para o mundo. Essa é uma coisa que a gente costuma sempre reforçar, né? Eu tô com uma luz vindo de baixo aqui, tá parecendo um fantasma, mas ó, é, a gente não pode ser a gente não pode condenar nesse processo de estudar as nossas origens, a gente não pode condenar a viver no passado, né? Então, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo que eu sempre uso. As pessoas falam assim, mas o tradicional não é comer tapioca com Nutella. Tapioca se come de tal jeito. E aí a minha posição é sempre assim, bom, coma tapioca, depois a gente resolve a Nutella. O importante é que a gente esteja contemporaneizando esses saberes para a gente também não condenar a existência dessa cozinha a um lugar de museu, né? Onde ela tem que ficar intocada e ser Exato. somente daquele jeito, né? A gente tem que fazer com que esses alimentos vão para a mesa das pessoas no cotidiano. Depois a gente resolve a outra parte. E tem uma outra questão que eu coloco. Eu uso alguns alimentos que alguns chefes de cozinha condenam. E o que eu coloco é assim, embora eu trabalhe num resgate, eu trabalho... Acho que você travou aqui para mim. Deve tá voltando, Aline. Tá, peraí. Tá aí? Agora voltou. Voltou. Voltei. Tem tantas formas de travar logo com a boca aberta, assim, para escandalizar. E o que eu falo é assim, eu trabalho com a comida de resgato. Resgato a ancestralidade contida na nossa cultura. Resgato no sentido de mostrar para as pessoas e valorizar essa cultura. Mas não significa que eu vou comer apenas isso e que eu só vou cozinhar isto. Porque eu sou uma pessoa. E a gente sabe que a cultura, ela não é estática. A cultura, ela se move. Então, ao mesmo tempo que eu assimilo a cultura do outro, eu também transmito. Então, eu também sou fruto, sou uma mulher de 36 anos. Eu também sou fruto das mazelas dessa sociedade. Então, tem alguns produtos que são industrializados que é difícil, é um processo, né? Que a gente vai tentando se libertar. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma tapioca com Nutella. Eu não vou condenar que a pessoa está comendo tapioca com Nutella, porque a Nutella também é um fenômeno social. Seja bom ou seja ruim para a saúde, é um fenômeno da cultura alimentar atual. A menina acordou, minha filha acordou. Acordou, é hora. Mas ó, a gente tem mais alguns minutinhos mesmo. Ela acordou exatamente no time. A gente tem mais 3 minutos. Eu queria te pedir, te dar esse tempo para você. Te dar, não, né? Mas te entregar esse tempo para você dar o recado que você acha que é importante, que a gente não falou, que a gente não tenha falado ainda. E agradecer a tua disponibilidade, viu, Aline? Eu acho que nós dois, pessoalmente, a gente fala muito sobre isso, né? A cozinha brasileira, ela está acontecendo agora. Então, especialmente, por exemplo, nesse momento que a gente tem recebido tantos refugiados, né? Que a migração pelo planeta tem acontecido de forma tão intensa em todos os continentes.
a gente está vivendo num franco momento de transformação das nossas cozinhas. Então, a cozinha brasileira também é o que acontece hoje. E é muito interessante, assim... Bom, eu sou fã do teu trabalho. É muito interessante ver essas amarrações que a gente tem conseguido fazer de forma mais recente. Então, eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu acho que a gente tem uma proximidade. Os nossos trabalhos, eles se encontram em determinado momento, mas se encontram em assuntos que são bastante profundos e importantes para a discussão. Isso eu valorizo bastante. Então, eu fiquei muito feliz com o seu convite, o convite do Instituto Brasil Agosto, né? Porque é importante a gente falar, é importante dar espaço, ceder o espaço para a gente ter visibilidade, né? Dar oportunidade de visibilidade. Esse período de pandemia tem trazido bastante isso também, espaços virtuais para a gente ter essas discussões. Então, a gente tem que olhar o lado bom das coisas e uma parte boa que eu percebo que a pandemia conseguiu trazer foi isso, né? A gente valorizar muito mais como que a internet pode ser proveitosa para a nossa vida, além de usar de maneira fútil no dia. Então, eu fiquei muito feliz quando você me chamou, chamei a geral aí para participar, para assistir a live. São assuntos importantes que a gente tem que debater, a gente tem que colocar. E eu não tenho muito assim para falar sobre o meu trabalho, porque eu fui falando ao longo da live, né? Eu tenho uma marca com alguns produtos, eu faço evento, tenho um site que é o chermola.com.br, tenho uma rede social que é o Instagram, que eu comecei a pandemia com 2.000 seguidores e agora estou com 11.000, fruto de um trabalho incessante, né? Durmo 3, 4 horas por dia e o restante é só trabalho. E a pandemia me ajudou um pouco, porque aí as crianças estão em casa e aí eu consigo trabalhar com a tranquilidade de que pelo menos deles eu estou cuidando realmente, não só trabalhando. Empreender é difícil. Empreender quanto mulher preta periférica é mais difícil ainda, é dolorido a todo momento, mas eu não vou desistir, porque é isso que eles querem. Eles querem massacrar o nosso povo, eles querem invisibilizar a gente, eles querem nos matar, eles nos matam a todos os dias, e eu não vou deixar eles fazerem isso comigo e tento fortalecer os meus para que a gente consiga seguir na luta por um país um pouco mais igual, né? Porque eu acho que para a gente conseguir realmente ter aí um patamar de igualdade, vai mais um longo período que provavelmente eu nem estarei aqui para ver. Mas pretendo deixar um legado para em outro momento as que olharem para trás, falar, não, a Aline Chermola foi uma herdeira de ganho que honrou os seus antepassados, honrou as suas ancestrais. E é isso que eu busco a todo momento em meu trabalho, tá? Então, gratidão, Max. Muito obrigado. Uma conversa que duraria 10 horas. Eu acho que a gente tinha que se convidar para fazer uma viagem na praia, nas férias, tipo uma semana. E aí vai diluindo a conversa pouco a pouco, no café da manhã, nas ondas e tudo mais. Porque papo não falta, né? Eu estou lançando o curso agora, lancei o curso ontem de comidas diaspóricas. Vai ser através do Zoom. Então, todos vocês, espectadores, estão convidados a vir praticar a culinária da diáspora africana pelas Américas. É um prato por aula, mas vai ter material teórico, tem a parte teórica da aula e a parte prática. É aula, não é um cursinho de culinária, é aula de gastronomia. Então tem a parte teórica, tem material para estudar e tem a parte prática. É tudo montado no sentido didático mesmo, para a gente absorver esse conteúdo de uma forma profunda e reverberar de uma forma mais intensa por aí. Tá? Então tá, Aline, estão convidados. Últimos segundos aqui, eu queria encerrar repetindo algo que eu tenho repetido incessantemente nas últimas semanas, que é o seguinte: depois que houve aquele incêndio no Jaraguá, aqui em São Paulo, teve uma fala de um líder indígena ali dos Guaranis que foi muito significativa para mim. Depois de uma noite inteira apagando o fogo com os próprios braços, ele diz o seguinte: que bom que nós estamos vencendo. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre isso em mente, assim, nós estamos vencendo, né? O povo negro tentam dizimar a população negra há séculos nesse país e há séculos vocês estão vencendo, né? Com muita dor, mas a gente precisa ter essa sensação de vitória para continuar lutando. Ok.
Obrigado, Aline. Um beijo. Muito obrigado. Até a próxima conversa. Me desculpa, caiu. Agora eu tenho Manda um um beijo último pra recado. pequena aí. Parem de nos matar, porque nós iremos superar tudo isso e a gente vai vencer.